E aí, pessoal? Boa noite. Como vamos? Fala, Fê. E aí, Zé, como está? Estou bem, e você? Tudo tranquilo, cara? Olha, E aí, Natan? E aí, seu Natanael? e aí, cara? Quanto tempo? Pois é, gente. E Esse aí? cara causou aqui no Recife, viu? É mesmo? Calcinado. Não é à toa que vai voltar, né? É, estaremos juntos, né? Daqui a 10 meses. Passa rápido. Tudo fake news. Tudo fake news? Nada daquilo foi Tudo verdade, fake né? news. Tudo fake news. Aquelas imagens não condizem. Cara, eu não sei de onde conseguiram fazer uma Inteligência figurinha com artificial, né? com uma coisa que eu nunca fiz. Nunca faria. Sabe por quê? Tá na moda inteligência artificial agora, tem que tomar cuidado, né? Foi o que eu pensei. Miguel, não sei se você já viu o comentário aí de um rapaz chamado José W. Júnior. Não? Não? Na onde? O Júnior tá aí o comentário. Anito. Ah, Ó! tá. Eu vi. Eu vi. Famoso Anitta. Virou Anitta para sempre, né? Beleza. E E aí, a- vamos. Como estamos? Tudo tranquilo? Vocês aí? Aqui, graças a Deus, tudo bem. Calorzão em São Paulo, Boa. tá quente. Tô É, brilhando. aqui no Mas eu não Rio, posso reclamar porque eu imagino que em Recife e no Rio deve estar pior do que aqui, né? complicado, né? E aí em São Paulo teve o problema da luz ainda, né? Uns mês passado, semanas Ah, atrás aí, que faltou teve luz, né? chuva, né? Chuva. Ah, quando chove aqui é aquela coisa, né? Putz, nem me Mas fala, de né? boa. Beleza. Chovendo em Recife, não, né, Natanel? Meu amigo, um sol para cada um. Beleza. Pessoal, Ó, tá chegando aí. Boa noite aí, a galera que tá entrando. eu Vamos tô bater um colocando papo bacana. Diga, Natan. um tema para tu fixar aí. Eu não sei se eu posso pôr e tu fixa. Pode, né? Aham. Para deixar fixado pro pessoal que foi entrando aí. Eu botei um tema aí, ó. Já tá aí. Ah, tá em cima, ó. Rapaz, tá falta de hábito, hein? O É, cara. você, Nathaniel, você tá um pouco É, lento. eu Meu dei amigo. uma. Beleza. Eu dei uma geral aqui antes de preparar as coisas para ver se eu entendi ainda disso. Tem tempo. Mexe com isso, tá vendo? Mas beleza. Eu vou dar uma desativada aqui no comentário, depois eu libero de novo para a gente trocar uma ideia, senão vai cobrir aí o José. Boa. No meu caso, Tranquilo? Você tá bem. Então vamos nessa, cara. A ideia nossa, José, foi que a gente ia fazer uma live sobre buscando alguns temas específicos. E a gente pensou na forma de o que seria uma bola de Pilates, cara. O que faz, na verdade, não é nem o que é uma boa aula, né? O que faz uma boa aula de Pilates ser uma boa Uhum. aula de Pilates. Lógico que a gente pensa assim, são variáveis, intermináveis de variáveis. Eu acho que não há uma fórmula. A gente não pode pensar, não. Se fizer seguir esse ticket aqui, ó, ticket aqui, Aham. pronto, vai estar certo. Essa aula aqui que funciona pode dar, né? Acho que não envolve isso. Acho que cada um tem uma coisa na cabeça do que envolve que é uma boa aula, né? E então a ideia é destrinchar um pouco mais na visão aqui de cada um. Cada um vem de escolas diferentes, experiências diferentes, de vida e tudo mais. Então, cada um agrega um pouquinho aqui na sua ideia do que faz uma aula ser uma boa aula de Pilates. Então, começo aí dessa Olha, palavra para vocês. cara, você falou uma coisa muito legal, né? Que é o fato de a gente não poder fazer uma receita do bolo, né? Passar uma receita do bolo, né? É, eu acho que o nosso trabalho, por ser um trabalho onde nós lidamos com pessoas, Uhum. torna-se muito complexo a gente querer tentar passar uma receita pronta, né? Porque pessoas são complexas, né? Muito. Acredito que lidar com pessoas seja muito mais complexo que a própria compreensão do método. Eu acho que a grande sacada do método
é exatamente essa, né? Como ele é versátil e ele se adapta às diversas pessoas, né? Então, partindo por aí, eu quero dizer às pessoas que estão assistindo a gente que é claro que a gente vai passar a nossa vivência, o Natan vai passar a dele, você, Fê, vai passar a tua, eu provavelmente irei tentar passar a minha da melhor forma possível, mas aí cabe a todo mundo depois fazer uma análise, né, Uhum. do próprio trabalho onde você está, da própria cidade onde você trabalha, do teu estúdio, do teu bairro, do teu público-alvo, né, para tentar adequar aquela vivência nossa para a realidade da maioria, né? Mas se eu puder começar de alguma forma, talvez seja dividindo a aula em alguns aspectos, né? Uhum. Primeiro é aquilo, para mim, uma boa aula, né? Eu vou dividir principalmente em duas, né? Em duas coisas, que é aquilo que o aluno está sentindo, tá? E aquilo que o aluno espera como cliente, tá? E o que o professor está se sentindo satisfeito com aquilo que ele está entregando. Eu acho que as duas coisas, elas podem caminhar juntas em algum momento, Uhum. mas não sempre elas vão se encontrar no mesmo momento, tá? Até porque a gente não vende um produto, né? Nós Uhum. vendemos um serviço. E o que o aluno leva para casa nada mais é da sensação do que a gente deu para esse aluno. Uhum. Então, não adianta a gente, às vezes, tecnicamente, ser uma pessoa exímia naquilo que a gente faz, se você não consegue transmitir isso para o aluno, né? Eu já conheci professores com muitos anos de bagagem, com muito conteúdo, mas na hora que eu fiz a aula, eu não me senti legal. Uhum. Eu não me senti legal. Então, embora tecnicamente eu estava muito ciente que a pessoa tinha um baita de um conhecimento, Uhum. eu não saí da aula contente. Tá? Não saí triste, mas eu não saí contente. Então, através dessa sensação, eu consigo hoje em dia dividir o que o aluno quer de mim como professor e o que eu quero como professor para dar para esse aluno. Então, eu já começo dividindo essas duas coisas. E acostumo muitas vezes falar com os professores que estão próximo de mim e que a gente tem uma certa intimidade para desenvolver alguns assuntos que às vezes são um pouco mais delicados e pessoais. E é que eu tento que nas minhas primeiras aulas, até eu conquistar a confiança desse aluno, o aluno sinta que eu estou fazendo aquilo que ele quer, tá? Aquilo que ele quer. Mas, no fundo, eu estou dando aquilo que ele precisa. Uhum. Tá? Então, são duas coisas que são completamente diferentes. Às vezes, o aluno ele não é obrigado a saber como funciona o método. Eu Sim. parto sempre desse princípio. Ele não é obrigado a saber quem é Pilates, quem foi a Uhum. Clara em algum momento. Não é obrigado a saber Uhum. história de Pilates, não é obrigado a nada. Ele vem para fazer mais uma atividade física e pronto, acabou. Quem que é obrigado a gente ir colocando esse bichinho no sangue do aluno é o professor. Mas Uhum. se o aluno chegar virgem de cabeça, para mim é a coisa mais normal no mundo. Então, muitas vezes, e acredito que com vocês dois deve acontecer muito, e com quem está ouvindo também, os alunos tendem a confundir a nossa profissão com uma profissão da área do fitness Uhum. convencional. Às vezes com um exercício localizado, com uma atividade aeróbica, com uma atividade muito próxima ao que seria uma academia, a gente sabe que não é bem desse jeito, mas Uhum. o aluno não é obrigado a saber, como eu já falei. Uhum. Então, inúmeras vezes eu já ouvi em primeiros contatos com aluno, por exemplo, de uma pessoa querer dizer: eu estou vindo para o Pilates porque eu acho que minha perna está flácida, por exemplo, uma mulher. Minhas Uhum. pernas estão flácidas, ou eu quero, sei lá, ter um bumbum mais bonito, mais empinado, enfim. Assim por diante, necessidades principalmente estéticas, Estéticas. tá?
Mas aí eu fazendo um checklist dessa pessoa e já apenas vendo o jeito que a pessoa anda, você percebe que existe o buraco ele é muito mais fundo, né? Uhum. Que para a pessoa perder, vamos dizer assim, essa flacidez da perna, não é apenas fazendo pilates que vai melhorar, ou você dando uma mola de perna, enfim. Então eu começo a traçar já uma linha de trabalho na minha cabeça para ir pensando nas minhas aulas no futuro, Uhum. mas naquelas primeiras aulas eu tenho que passar para essa pessoa aquilo que ela quer. Então, nessas primeiras aulas eu abro um pouco mão Uhum. daquilo que eu acho que é importante para essa pessoa e eu entrego aquilo que ela quer, porque eu Uhum. preciso conquistar o coração dessa pessoa. Eu preciso que a pessoa confie no meu trabalho. E é, às vezes, um trabalho muito próximo que eu faço hoje em dia de uma forma inconsciente com minha filha, por exemplo. Eu preciso que ela confie em mim, que Uhum. confie no pai. Eu preciso que o aluno confie no professor. E para isso tem muitas vezes que eu tenho que ceder. Eu tenho que ceder, porque esse chip que eu vou implantando ao aluno de consciência corporal, de ele ter um autocuidado, não só dentro da aula, senão ele mudar alguns hábitos, eu vou conquistando ao longo do tempo, ao longo do tempo. Então, acho que o primeiro que eu quero falar assim nessa conversa às vezes, o objetivo do aluno vai ser diferente do professor, mas o professor, muitas vezes, ele quer se impor, Uhum. impor acima da vontade do aluno, e a gente termina perdendo muito aluno nesse começo, porque vira uma batalha, né? De quem que uma guerra de braço, né? Quem que quem que manda mais? Quem que manda mais? E às vezes é só a gente dar uma maneiradinha, conquistando o aluno, igual quando você está começando o namoro, né? E namorando, 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 e aí em algum momento você conquista e você consegue abrir algumas outras coisas. Então Uhum. acho que uma forma que eu sempre começo a desenvolver essa boa conduta de uma aula é isso, né? Eu não me apegar muito às minhas crenças, né? Abrir um pouquinho aquilo que eu acredito e deixar com que o aluno me fale o que ele deseja, o que ele quer, Uhum. e eu vou dando um pouquinho, e aos poucos a gente vai transformando, né? Acho que é isso. Para começar, acho que é por aí. Legal, Miguel, boa. isso é legal que tu falou, porque tem um relato, por exemplo, de um aluno, é médico, cardiologista, e ele já faz pilates aqui há um tempo, né? E ele é um cara que não falta e tudo mais, ele faz há pouco tempo, não, ele faz normalmente esse horário, é capaz até de estar. Há pouco tempo ele estava conversando com a professora que dá aula para ele, e ele olhando o quadro, de frente ao médico, o médico 34, né? Poxa, e ele conversando com a professora, olhando perto, começando a trocar uma ideia. Hoje, veja, estou aqui há um ano e meio fazendo pilates. Hoje, eu hoje, eu sinto a necessidade de estar aqui. Eu passei um ano e meio vindo porque eu precisava. Uhum. Mas agora a coisa virou. Ou seja, ele foi picado recentemente pela coisa de querer realmente entender o que eu expliquei, Uhum. entender o método. E eu acho que, principalmente, quando a gente trabalha com a linguagem, tem essa coisa que a a, a persona do Joseph Pilates fica mais assim na nossa cabeça, sabe? Eu acho que a gente acaba quase que hipervalorizando esse cara. Não preciso nem dizer, né, que eu fiz uma tatuagem dele. Mas, assim, há um ponto em que você quer transmitir esse amor pro aluno e às vezes tá ali, pô, eu quero, sabe? E isso é Sim. engraçado porque um casal de idosos, faz alguns meses, chegou aqui e o idoso, eu vi que era um casal, né? Eu vi que o idoso ele era mais ranzinho, assim, e ele veio me perguntar qual a diferença desse Pilates, do Pilates clássico, qual a diferença desse pro outro? E eu todo encantado, falei, não, porque veja, todos esses Pilates são alemão. Cara, eu acho que eu tava falando já em um minuto. Eu depois folgo. Aí fez, meu amigo, eu tô aqui para acabar com minha dor nas costas. Então, eu acho que tem um pouco isso, né? Você pensar que o aluno entender o porquê.
aluno está ali, entender a dor desse aluno e se você quer encantá-lo com toda essa coisa que a gente tem, né, dentro do método, fazer isso. Mas pensar primeiramente, eu tenho que mantê-lo aqui. Eu tenho que manter a motivação presente. Aí uma coisa que eu sempre gosto de falar para alunos meus é o seguinte, eu penso numa atividade não só de Pilates, mas Pilates, e a gente tem que ter pelo menos 3 características ali sempre presentes. Elas se equilibram. A primeira delas tem que ser segurança. Então, se o meu aluno chega, seja com uma dor, com uma situação que você só tem que ter uma atençãozinha extra, ele não pode sair pior do que entrou. Eu não posso pegar um aluno que está com pouca experiência na área e já pensar nessa motivação excessiva, colocar o camarada de ponta cabeça. Então, primeiro, manter esse aluno bem, seguro, exercícios seguros para ele, ter consciência disso. Não é porque o primeiro exercício de Pilates, tradicionalmente, o 100 da vida, o cara com dor nas costas, que não, você vai começar com o 100. A gente tem que ter cautela, entender o que precisa, como tu falou. E aí eu acho que a segunda parte seria quais são os meus objetivos, entre esses que você falou, e quais são os objetivos dele? Porque nem sempre são as mesmas coisas. E por último, motivação. Porque se você tem motivação, aí nem a segurança você vai estar lá. E o que é que eu percebo muito, e eu acho que isso vem assim, dessa coisa atual de rede social, etc., querer as coisas precisam ser rápidas, 15 segundos é o tempo de um vídeo, não dá para ficar. Então, acho que cada vez mais pular fases. Então, nessa coisa de pular fases, a gente às vezes reduz muito a segurança para aumentar excessivamente a motivação. E a motivação de que forma? A motivação efêmera. Aquela sociedade como a nossa que é agitada, que é primeiro dia fez uma coisa ali, mais ou menos, segundo dia, vamos ficar. E eu acho que esse é o principal problema. Né? Não tá rapidinho, acho que sua voz está falhando um pouquinho aí. Tá falhando? Tá. Você pagou a internet esse mês? Paguei. Pagou? Até onde eu sei. Eu estou de lado enfim, da internet aqui. Então, Okay. assim, dessa forma, eu acredito que o que a gente precisa ter é só a primeira coisa, como profissional, como instrutor, entender que, antes de tudo, nós estamos lidando com o bem mais precioso, que é a saúde daquele indivíduo, e que ele chega para nós com toda uma história que a gente precisa, aos poucos, entender. Ele é uma pessoa que tem sua vida social, que tem seus problemas, né? Que às vezes não pagou a internet. Enfim, quem é essa pessoa que chega até mim? Porque, cara, eu trabalho e eu dou aula de Pilates também em praças públicas, porque eu trabalho pela Prefeitura do Recife. E, cara, chega cada história de vida, meu irmão, que você faz... Bem, aqui a gente está numa praça pública, mas parte das histórias que entram no nosso estúdio, que às vezes a gente nem sabe, são desse mesmo nível. Pessoas com muitos problemas emocionais, muitas coisas de vida. Então, assim, às vezes é um momento que ele tem para se cuidar fisicamente e mentalmente. E o que é que nós estamos fazendo com isso? É uma coisa para a gente refletir. Passo a bola para o senhor Fernando. Não, sei, eu acho que para unir assim o que vocês falaram, eu estava pensando numa... Está rolando uma... Vou fazer um paralelo assim rapidinho. Está rolando uma treta aí, vamos dizer assim, na o pessoal que faz quadrinhos. Eu sou um cara que sempre li quadrinho quando era criança. E o quadrinho hoje está vendendo muito pouco. Então, as pessoas que vendem, os donos de lojas que vendem quadrinho, estão reclamando que as pessoas que desenham estão colocando muito delas, estão colocando muitas coisas pessoais nas histórias. E estão deixando a história ou personagem muito de lado. Então, isso está criando esse burburinho, entendeu? As vendas estão baixas porque as pessoas colocam muito do que é delas e não exploram o personagem. E o paralelo eu faço mesmo com o Pilates.
Às vezes o professor coloca muito ele. A vivência dele? Ele quer ser mais do que o próprio método, às vezes, entendeu? Eu quero mostrar mais, eu quero colocar isso, né? E deixa um pouco do método assim de lado. Como você falou, às vezes você abre mão, José, do início da aula, do trabalho com alguém, de algumas verdades suas, para trazer aquele cara mais para próximo de você, né? E isso não pode. Esse paralelo com o quadrinho, às vezes o professor coloca muito isso. Ele quer colocar o dele. Não, primeiro sou eu, estou aqui, depois vem o método, né? Então, acho que o ponto principal é a gente se atentar ao método, lógico, como você disse, pensando no ser humano primeiro, que está ali com você, né? Então, assim, nunca a gente se colocar à frente de alguma coisa, né? Acho que a gente tem que sempre abrir um pouquinho de espaço para o outro poder chegar, para a gente quebrar aquela barreira, pensando nessa forma inicial de trabalho. Eu acho isso também fundamental, eu vou muito nessa linha. Eu gosto de... Ele vem com muitas expectativas, ele vem com muitas dúvidas, não sabe nada do que é aquilo, não conhece nenhum aparelho, não conhece nada do que você vai falar, mas ele espera alguma coisa. Né? Então, assim, acho que a gente tem que dar um pouquinho do que ele quer, como você disse, pensando em, às vezes, enganar, no bom sentido, isso aqui é o que você quer, mas, na verdade, sou eu que estou te dando, você está precisando disso aqui, né? E uma coisa que eu gosto de fazer é sempre, um professor me disse uma vez, quando você acha que você pode mais um pouquinho, ao menos você deve dar uma pausa. Entende? Cheguei ao momento da aula que eu acho que ele vai me dar mais um pouco. Não, agora ele vai me dar mais um pouco. Não. Segura aí, o que a gente fez aqui por hoje está legal. Na próxima a gente vê até onde a gente vai, se a gente continua, se a gente pode mais um pouquinho. Às vezes eu gosto de pecar mais pelo zelo do que pelo excesso, entende? Eu gosto de segurar um pouco mais. Não. Ok, ele podia um pouco mais hoje, mas não, acho que aqui tá bom. Amanhã a gente vai um pouco mais, ou vamos repetir, fazer ele maturar aquilo, porque como o Nathanael disse, o próprio aluno disse, Nathanael, depois de 1 ano e meio, aquilo maturou, demorou um pouco para maturar. Ele teve que literalmente ruminar aquilo durante algum tempo para poder entender aquilo. Aquilo acontece com a gente. Imagina com um aluno que não conhece nada desse universo, né? Então, para começar, eu acho que é isso. A gente tem que colocar um pouco menos, deixar um pouco nossa persona um pouco para trás, deixar o método falar um pouco mais por si, né? Chega de explicações muito técnicas. Não, deixa a coisa fluir um pouco mais, e aí você vai agregando um pouco mais do que é seu, né? E, sei lá, eu acho que dando uma complementada do que vocês estão falando, eu sou muito bom em começar a juntar ideia das pessoas, tá? O Nathan que teve assistindo os workshops, eu ia pegando conceito dos outros palestrantes e ia tentando acrescentar dentro do que eu estava passando para o pessoal, né? E tem duas coisas que a gente precisa sempre ter atenção quando a gente se preocupa de o que é uma boa aula, né? Primeiro, para mim, uma questão comportamental que tem a ver com o comportamento do professor fora da parte técnica e o que é propriamente técnico, né? E a parte técnica, como o Nathan falou, de passar segurança, acho que é fundamental. E acho que só o professor consegue passar segurança quando ele tem conhecimento, tá? Eu não consigo passar segurança sem eu saber aquilo que eu estou fazendo. Então, o professor precisa primeiro do que tudo dominar o método. Dominar o método. Porque aí o leque de possibilidades para você se sentir seguro, você já tem no teu repertório de conhecimento. Então, como o Nathan falou, às vezes o primeiro exercício era para ser um The 100, segundo a listagem dos exercícios, mas o teu conhecimento, ele te possibilita, às vezes, você começar com um roll down, por exemplo. Tá? É apenas um exemplo. Mas para isso você precisa dominar o método. Então, eu acho que o professor que quer dar uma boa aula de Pilates, antes de fazer terapia, que é a parte comportamental, tem que investir numa formação. É o primeiro. E depois ele faz a terapia. Se eu tivesse que escolher, o que eu faço primeiro? Parte comportamental, a parte técnica?
Parte técnica. Primeiro é estudo, Primeiro, primeiro lugar. Primeiro, uma boa formação. Uma formação uma formação que tenha começo, meio e fim, tá? Porque, embora eu acho que momentos onde a gente acrescenta conteúdo quando você já tem são muito valiosos, mas eu acho que só você consegue ter uma compreensão daquilo que o método quando você faz um processo completo, tá? Porque aí as respostas que você precisa, elas vêm, tá? Aí você tem essas respostas que você não consegue em cursos de final de semana, em coisas muito rápido, tá? Eu acho que workshops, como eu faço também, eles são maravilhosos, eles são muito bons, mas eles, para mim, são muito bons para quem já tem uma formação, tá? Mas eu acho que a gente não consegue pegar o conceito completo fazendo essas transições muito rápidas. Por exemplo, eu não imagino Miguel, aprender um método em convenção. Em convenção, de começo, meio e fim. Eu consigo pegar alguns conceitos, algumas ideias muito boas por sinal. Muito boas por sinal. Tá tudo bem aí, Fé? Cachorro por cima de mim, tá tranquilo. Muito boas. Muito boas por sinal, mas assim, eu acho que o professor ele só consegue se aprofundar no método em uma coisa um pouquinho mais extensa. Então, essa a parte técnica do segurança que o Nathan falou, eu acho que para mim muito importante é isso. E na parte comportamental, eu acho que hoje em dia, não sei o motivo, tá? Não sou grande estudioso da sociologia, da evolução humana, eu sou apenas um curioso, mas eu não sou um grande conhecedor. Mas eu acho que hoje em dia a gente quer muito se impor as nossas ideias. A gente está passando por um momento do mundo um pouco polarizado, sabe? Se você não gosta de preto, você tem que gostar de branco. E se eu gosto de preto, eu tenho que fazer que todo mundo acredite que o preto é o melhor. Então a gente está passando por um momento um pouco assim. Eu acho que no Pilates a gente está passando também por uma fase um pouco parecida. E eu vejo isso um pouco nos relacionamentos de aluno-professor, onde o professor ele tem uma linha de trabalho e ele não abre esse leque para um aluno diferente daquilo que ele quer. Então nos meus primórdios, nas minhas formações, eu lembro que eu fiz um texto, não sei se eu vou achar no computador, que eu descrevia que um bom professor ele devia ser como um camaleão. Ele devia se adaptar àquilo que estava vindo para o estúdio. Embora eu no meu dia a dia e na intimidade sou uma pessoa muito, muito brincalhona, muito palhaço, eu gosto de falar, mas às vezes chega um aluno no estúdio que ele gosta de silêncio, gosta de formalidade, ele gosta de talvez um ambiente um pouco mais silencioso, e eu tenho que ser muito rápido como profissional em captar isso e me adaptar àquilo que o aluno quer. Eu não posso querer impor a minha personalidade em cima de um cliente que está pagando para o meu serviço. Eu que tenho que me transformar para ele se sentir aconchegado por mim. E talvez ao longo do tempo eu consiga falar uma piada para esse cara sério e ele vai achar engraçado. Mas se no começo ele acha que um bom relacionamento é eu fechar o bico, eu vou fechar. Então acho que falta um pouco disso da gente se adaptar, de ter essa sensibilidade de captar o que o aluno quer de você como comportamento, falando apenas a parte comportamental, e a gente ceder. Falar, tá tudo bem. Não vou perder. A gente esquece às vezes que fora de ser um professor de Pilates, nos vendemos uma aula toda aula. Nós somos vendedores de aula. Então a gente toda aula tem que vender a próxima. E aí vem alguns aspectos técnicos que eu acho muito importantes eu estar falando, que o Nathan falou, ou o Feno, agora já não lembro, de às vezes
pecar um pouco para menos, que foi o Fê que Sim, falou, sim. né? Eu dosar um pouquinho para menos e talvez, às vezes, usar alguma técnica de você deixar engajado o aluno para a próxima aula. Por Exato. exemplo, hoje eu não te dei isso, mas semana que vem eu te dou. Aí você só jogou aquela isca e o aluno vai ficar curioso, cara, o que será que o Miguel está pensando que vai me dar a aula que vem? Então, assim, eu já fiz uma venda, eu já deixei o cara engajado para a próxima aula. Embora ele tenha pagado já o mês, o Sim, sim, plano, sim. o ano, tanto faz, mas eu criei um engajamento com essa pessoa. Teve Então, interesse aqui em cima. a parte comercial, a gente como profissional como profissional do método Pilates, a gente acha que não é necessário. Nós precisamos também ter essa coisa comercial de você engajar a pessoa, lógico, com boas ferramentas, né? De você ser sempre honesto, né? Mas eu falar, próxima aula, Natan, vou te dar um exercício que você vai gostar. Gente, não estou rompendo nenhuma regra imoral, nenhum pecado, apenas eu estou plantando uma sementinha da curiosidade. Então acho que eu vou construindo a minha confiança com o aluno com esses caminhos, assim. Chega um momento que já não falo mais, mas eu preciso construir. E começo por aí. Ô Miguel, e nesse ponto a gente tem que pensar o seguinte, né? São relações humanas. Então, assim, eu, sendo formado também em fisioterapia, a gente, por exemplo, na fisioterapia tem uma coisa que é muito comum, que é dizer assim, que você não pode se envolver emocionalmente com o seu paciente. Não pode, tipo, absorver os problemas desse paciente. Não, é como se fosse o seguinte, não, é uma relação profissional. Isso na fisioterapia se fala bastante, na medicina, etc. Só que eu que trabalho com saúde pública, principalmente, cara, chega cada situação de vida para mim. E aí chega num ponto que, se você for ver, o que as pessoas estão buscando, seja também linkado ao exercício, ou seja, qual for a prática, ele está buscando uma relação humana, uma relação de proximidade, uma relação de confiança. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que teu aluno confia no teu trabalho, e ele, mesmo achando chato, putz, lá vem Miguel com esse exercício que eu odeio. Ixi, lá vem Miguel com a Wanda Chair. Mas ele sabe que você está colocando ali porque você entende o que é legal para ele. Sabe? E, logicamente, a gente precisa equilibrar essas coisas, né? De, às vezes, nada, eu sei o que ele precisa, ele sabe, ele tem segurança no meu trabalho, mas também, como todo ser humano, precisa dar um estímulo, um feedback positivo de algo que ele vai gostar, de algo que ele vai curtir. É aula para homens? Tem que sempre ter ali presente exercícios que vão ter membros superiores. Bom, você mostrou, né? Você se mostrou lá no Nordeste, eu lembro. Eu vou mandar pra você uma foto minha aí, como é que ficou depois, meio encravada, mas enfim. Você tem que pensar nisso, pô. Claro. Porque não é só as necessidades, porque se a gente fosse pensar nisso também, pô, homens, aí o cara vai ver aula para homens. A maioria tá tudo encurtado, então vamos fazer frequentemente aulas de alongamento, exercícios que vão... Será que a motivação será a mesma do que ter presente exercícios de força? Mas lógico que isso, né, a gente tem feeling e também o feedback dos alunos para saber conduzir da melhor forma. Mas o que eu acho é um pouco isso, né? Uma boa aula ela tem que ter humanidade a todo custo e segurança. E o profissional tem que estar consciente, ciente de todas as possibilidades ali e para onde levar esse aluno se houver uma necessidade diferente. Se você pensa em uma estrutura de aula, dependendo da linha que se trabalha, enfim, pensa em uma forma, vou ter um formato de aula para aquele aluno hoje dessa forma. O aluno chega, você vê que emocionalmente ele não vai conseguir fazer aquilo, ele precisa de um estilo diferente. Você tem esse leque de experiência dentro do seu trabalho, então entra naquilo que tu falou. Para uma boa aula, na verdade, para uma boa condução desse barco,
comandante tem que estar preparado. Então, porque senão vira oba-oba. Eu conheço vários profissionais, que também eu trabalho de ensino superior, etc. Vários profissionais que você vê que o profissional fica meio preso ao que o aluno quer apenas. Então, essa fase inicial que tu falou, de ter um jogo de estrutura, até às vezes por falta de amadurecimento profissional mesmo, eu vejo que tem muito profissional que se entrega a isso. É uma aula quase que guiada pelo aluno. Pelo aluno, claro. Que não dá certo. Com medo de perdê-lo. Essa é a questão. Exatamente. Fazer tudo que o aluno quer. Então, aí acaba sendo um caminho também, um caminho que não se sustenta por muito tempo. Claro, claro. E Natan, desculpa te falar, mas tem um pecado mortal que para mim acontece dentro da aula e que eu sou muito ligado nisso, que o método por si só, em termos de movimento, ele é uma metodologia complexa. Porque tem toda uma questão de alinhamento, simetria, que em atividades convencionais a gente não vê muito isso. Então, todos os exercícios têm um ângulo de flexão bem peculiar para um exercício, que para o outro não é. A cabeça para um está assim, para a outra cabeça está do outro jeito. Então, assim, biomecanicamente, ele é bem complexo. Ele é complexo. E às vezes eu vejo que o aluno está fazendo uma coisa para a qual ele não está pronta. Não está pronto para fazer. E aí que para mim vem uma sensação que se fosse eu pensaria assim: será que eu sou muito burro para fazer Pilates? Certo? Ou será que o professor é muito burro e está me dando uma coisa que eu nunca vou fazer? Independente das duas coisas, a sensação é ruim. É ruim. Porque imagina eu te colocar para fazer um pull-up hanging no Cadillac e você não consegue nem colocar os pés em cima do trapézio. Aí você tem que sair. Você deixa o aluno muito frustrado, né? Então, eu só dou o próximo passo quando eu tenho certeza que esse aluno vai poder, no mínimo, executar com nota 8. Porque a sensação que eu vou estar passando naquele exercício, ela tem que ser boa. Eu não posso falar para o aluno... imagina o aluno fazer um exercício na bunda chair, um balance control, e o cara cai lá de cima da bunda. Você perde completamente a credibilidade como professor. Você perde completamente o controle em cima da segurança do teu aluno. E o aluno, às vezes, começa a duvidar se o método realmente vai fazer bem para ele. A gente deu um passo maior do que a perna, né? E aí, essa pessoa trocar a nossa aula por uma musculação é muito fácil. É muito fácil. E quando digo trocar por uma musculação, eu não estou falando de forma pejorativa da musculação. Estou falando que dentro do leque de atividades físicas, talvez a musculação seja um concorrente. Às vezes poderia te trocar por uma natação, ou por uma aula de step, ou pelo cara que tem um estúdio na frente do teu estúdio, enfim, apenas fazer uma troca, né? Mas se eu não dou um exercício que eu não tenho certeza que o aluno vai conseguir fazer, não dou. Aí estou muito alinhado com o fé. Eu não consigo me arriscar a passar uma sensação que não seja boa para o aluno. Sim. Que não seja boa. Eu acredito que, assim, aprofundando como a gente tem aprofundado, são 2 pontos para mim. Primeiro é o aspecto técnico, tem que estar sempre na frente, como você disse. Eu tenho que dominar aquilo de ponta cabeça antes de eu pensar em qualquer coisa, né? Como você disse, na formação ela é muito importante. Eu digo que a gente tem que primeiro aprender aquele manual antes de pensar em qualquer coisa. Eu não posso pensar em variáveis, variações, se eu não domino aquilo ali primeiro, entendeu? Eu preciso dominar aquilo. Eu costumo dar o exemplo da trilha do Reforma, na Shortbox, por exemplo. Eu já vi professores fazendo a trilha de diversas formas. Mas existe um formato ali que ele é uma base, simples. né? A base está ali, pronto. Se você não souber aquilo, não adianta você jogar a perna para lá, jogar a perna para cá, puxar para lá. Você vai se enrolar cada vez mais. Então, você tem que
dominar aquilo primeiro profundamente. Pronto. Aí você consegue, dali, ir para as raízes, né? Como uma árvore, raízes daquilo ali se ramifica cada vez mais. Então, o primeiro ponto é o aspecto técnico é principal. O estudo vem sempre na frente antes de qualquer coisa. E o segundo ponto, aí acho que, como você disse, é comportamental, mas eu coloco o nome eu acho que é feeling. O segundo ponto é o feeling. E como você adquire feeling? Não é lendo, é só através do tempo. O tempo vai te dar feeling. É quanto você treina, é o quanto você ensina, é o quanto você está disposto a absorver, e isso vai te dando feeling. E você sabe o ponto exato onde você tem que... Opa, segura um pouquinho, agora eu dou um pouquinho, para aquele ali eu sei que eu posso ir mais, esse aqui não, esse aqui eu posso fazer uma variação assim, esse aqui não, vou deixar guardado um pouquinho aqui, já que eu tenho uma caixa de ferramentas muito grande, meu leque é muito grande, eu sei o que eu posso distribuir para essas pessoas, né? E isso só o feeling. É feeling, cara. Eu acho que vem muito de feeling. E isso é o tempo. Só o tempo vai te dar. Não adianta. Não é em um ano, não é um ano e meio, são 2. É experiência, é o feeling. Quanto mais você treina, quanto mais você ensina. Ensinar é tão importante quanto treinar. Não adianta você ser só um cara que só treina. Você vai dar aula com uma pessoa que você não costuma dar aula. Entendeu? Tudo isso faz parte do processo, né? E a gente pode pensar... Eu não sei vocês, mas assim, uma coisa que me ajuda e nos ajuda muito no estúdio, né, a tentar a gente sempre se manter muito alinhado com o aluno, é avaliação física do aluno, tá? Eu estou falando de forma simples, avaliação física, mas é um questionário que avalia a parte física e as sensações que o aluno está tendo no estúdio, né? Então, como você bem disse, Fê, o feeling é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, né? A experiência vai te deixando mais sensível a enxergar coisas que no começo, às vezes, a gente não consegue detectar, né? Sim. Então, uma ferramenta que é meio que infalível, quando você ainda não tem essa habilidade, né? Você não desenvolveu essa habilidade, é criar uma forma de você avaliar o teu aluno que seja uma coisa objetiva. Sim, porque o feeling ele é muito subjetivo. Ele é subjetivo, Exato. ele é pessoal, né? Ele é pessoal, exato. Então, nós usamos muito essa ferramenta de fazer uma avaliação criar uma física. Coisa mais palpável, entendo. Onde o aluno, basicamente, ele faz algumas medidas antropométricas, peso, altura, porcentagem de gordura, flexibilidade, a gente usa um flexímetro, mas basicamente é uma coisa muito simples, e onde o aluno, ele anota com sua letra, se não consegue o professor, ele vai transcrevendo, qual que são os seus objetivos. Sim. Até porque o objetivo muda, tá? Eu cheguei como falou o Nathan, o cara chegou um homem rígido, talvez o primeiro ano de Pilates, o objetivo dele seja ser mais flexível. Mas se no ano o Nathan deixou o cara flexível abrindo split. E a gente precisa saber se esse aluno de fato continua querendo ser flexível, porque às vezes o cara fala assim, Nathan, eu já tô flexível, cara, chega de bala de trouxa com pompom, agora eu quero ficar com muque, com braço forte. E a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo há alguns anos e vem dando muito certo é você ter um feedback através de uma avaliação física. Tá? O aluno... Tem algo concreto ali. Exatamente. E uma coisa muito objetiva. O aluno tem escoliose? Olha, tá aqui, ó. Tá aqui o teu grau de escoliose. E no ano... Você estava assim, depois de um ano, você está assim. Dá para chegar assim? Dá, mas você já coloca o bichinho na orelha dele. Se você está assim, quer chegar assim, cara, no mínimo você vai ter que renovar teu próximo plano anual. Então, essa estratégia, ela me serve para engatar a parte comercial.
Então, as duas coisas, por isso que eu falo, eu vou repetir, a gente não é só, a gente não é só professor de Pilates. A gente precisa ser bom em vender, em engajar, usar as ferramentas que o mercado hoje em dia te oferece, para você ter uma saúde financeira do estúdio. Porque não adianta mesmo, e é uma coisa que, por um lado, eu fico triste, mas nada mais sei do que a realidade. Não adianta o Natan ser bom dando aula, o Fê ser bom dando aula, eu ser bom dando aula, se o estúdio não paga as contas. Pronto. Não adianta. Não adianta. Pilates quase faliu o próprio estúdio, né? Isso. Não, gente, não tem como. Eu adoro, amo de paixão dar aula. Amo de Sim. paixão. Mas se as minhas aulas não cobrem os meus gastos mensais, não tem amor que sustente, gente. Exato. Não tem amor que sustenta. Então, assim, eu preciso ser bom no método, mas eu preciso ser esperto o suficiente para usar ferramentas como uma avaliação física para engajar o meu aluno a ele vingar o meu próximo plano. Sim, Tá? entender como é que E eu funciona. falo para vocês, isso não é imoral. Isso, a gente não precisa ter medo de estar fazendo uma coisa errada, porque não é errado eu estar mostrando que o aluno tem uma necessidade, que eu posso cobrir essa necessidade, e que para ele cobrir essa necessidade, ele só precisa continuar frequentando o lugar que ele já frequenta há 6 meses, há 1 ano, há 2, há 3. Tá? Então, a avaliação física é uma coisa que serve muito para a gente manter o norte. O norte. Entendi. Perfeito. Deixa eu dar uma liberada nos comentários aqui, ver se a galera tem alguma coisa para falar e pode continuar aí, Natan. Nossa, queria falar que o Natan tá bem de regata, ele tá ficando forte, por enquanto abre os comentários. Eu tô vendo que ele tá puxando um ferro, ele levou a sério o negócio dos Avengers. Sim. Sim, Spider-Man. Deixa eu ver aqui. E aí, Fernando? Assim, uma coisa, não encontrei nenhuma pergunta ainda não, mas uma coisa que eu queria acrescentar sempre é vocês, né, diferem. Eu sempre tenho não digo uma fórmula, né? Eu tenho meio que uma ideia de como eu levo minha aula, assim, sabe? Na cabeça, assim. É uma coisa pessoal. Eu acho que ela segue um processo, para mim, parece uma roda gigante. Roda gigante não, perdão, parece uma montanha-russa. Né? Eu vou começando, sabe, carrinho de montanha-russa, começa subindo. Daqui a pouco vem a descida, vem um looping, vem algo assim. Daqui a pouco dá um momento ali de alinhamento, né? Daqui a pouco tudo de novo, vem algo muito especial e aí a gente termina a aula de forma, eu não digo eufórica, pode até ser em alguns momentos, mas assim, bem... que o cara saia energizado, entenda que aquilo ali foi algo muito legal, né? Como um professor disse para mim também, né? O aluno volta para fazer aula com você, não é porque ele precisa de você, né? Porque sua aula é realmente muito boa. Ele volta porque sua aula é muito boa. Então, ele está sempre voltando porque sua aula é boa. Lógico que tem todas as questões que o Miguel colocou. Toda a questão de negócio comportamental por fora. Mas entendendo isso, assim, tendo essa dinâmica na minha cabeça, lógico que ela pode mudar de acordo com a pessoa que está ali na frente. Mas é uma ideia, entendeu? E principalmente, assim, não sei vocês, mas a gente trabalha com professores também, né? A gente dá aula para professores também. Então, já é um pouco diferente dos alunos regulares, vamos dizer assim, tá? O professor já tem, principalmente quando você pega alguém que já tem conhecimento do método, você vai dar uma aula de reforma, por exemplo, já sabe a sequência, já sabe o que faz. E uma coisa que eu gosto de fazer, levando para essa área, é sempre quebrar a expectativa, entendeu? Quando é para o professor, é quebrar a expectativa. Ele acha que ele vai fazer algo, eu sei que ele vai querer fazer algo naquele momento, e não, nesse momento você não vai fazer, você vai fazer isso aqui que eu vou te dar agora, entendeu? É como o José disse, é uma pimentinha ali, uma coisinha ali para ele entender, pô, cara, tem isso aqui é legal, me deu uma outra sensação, encontrei uma outra coisa e beleza, vamos embora, vamos seguindo. E principalmente quando é aula de match, tá? Aula de match em grupo, então,
Eu adoro quebrar expectativas, porque senão você vai ficar correndo atrás do professor o tempo todo durante a aula, né? Não é isso? Você botar alguém você vai dar uma aula com alguém muito bom, e o cara vai entrar no match e vai te atropelar se você não souber conduzir a aula, entende? Senão aquele cara vai embora. Pegar um cara com um ritmo excepcional, o cara vai te levar nas costas. Se você não saber dosar, segurar ele em determinados momentos. Então, são dois pontos, né? Uma coisa é você dar aula para alunos regulares, outra coisa é você dar aula para um professor. Você tem que saber quebrar essas expectativas, acho que dos dois. Acho que os dois públicos são uma quebra de expectativa, assim, durante as aulas. Pra gente... Fê, perguntaram aqui se teve umas perguntas. Eu tô buscando aqui agora. Tem uma moça que perguntou sobre avaliação. Sim? Se tem algum profissional específico para fazer avaliação. Não. Achei aqui. Uhum. Não tem. Hoje em dia tem até alguns programas que você coloca a foto e ela faz a avaliação de forma semi-autônoma. Você praticamente preenche alguns dados, então não precisa ter um profissional específico. E a mesma pessoa perguntou se tira uma aula para fazer. Olha, vai depender muito. No estúdio, hoje em dia, só para exemplificar, a gente tem dois tipos de avaliação. Quando você entra na formação, é uma avaliação um pouco mais extensa. A gente usa flexímetro para fazer uma coisa um pouco mais profunda. Isso demora mais. A avaliação para os alunos, 10 minutos você já fez. Então, não precisa tirar uma aula para fazer. Não precisa. Tá? O aluno, às vezes, peço para chegar 5 minutos mais cedo, eu faço, ou ele come 5 minutos da aula e está tudo certo, porque se ele entende que essa avaliação é boa para traçar um novo objetivo, eu não vou receber um questionamento, uma objeção de uma coisa que vai trazer benefício para ele. Então, eu não marco num horário, eu não costumo marcar num horário fora. Porque como é tão rápido, 5, 7 minutos, eu já preenchi a ficha, pronto, acabou. Tá? Então, não precisa. Então, as duas perguntas que eu vi foi isso aí. Sim. Tem uma outra pergunta aqui, Nathan, para você e para a gente, né? Da forma que você explicou de adaptar a aula, dá a impressão de ser Pilates contemporâneo. Onde entram as sequências de match e reformer? O Alan aqui falou para a gente. Da forma que a gente explicou de adaptar a aula, dá a impressão de ser Pilates contemporâneo. Onde entram as sequências de match e reforma? Eu não entendi bem a pergunta, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Será que foi para Android? Não sei. Mas, enfim, o que eu acho que você tem que entender é você tem que dar aula ao corpo que está à sua frente. Primeiro ponto. Então, vou dar um exemplo de hoje. Uma professora nossa, ela está dando aula individualizada, um camarada passou por uma situação muito punk emocional, passou por situações muito complexas mesmo. E já um senhor. Então, a aula com ele é uma aula totalmente diferente de outras aulas que ela dá. Em parte, a gente tem que ver o seguinte: eu posso fazer um bolo tendo que ter ingredientes básicos. Então, até se eu for pensar uma aula básica, pensando, entre aspas, tá? A ótica Pilates tradicional, ele não é fechado. Muita gente pensa isso, porque tem sequências. Não necessariamente, pelo menos na minha ótica. Mas, para uma pessoa, por exemplo, como essa, e o que a gente considera básico de Pilates, ele não vai conseguir fazer, talvez, porque ele não tem esses instrumentos iniciais. Ele não tem bons movimentos de abertura, ele não tem uma boa flexão, enfim. Então, eu preciso entender que eu preciso primeiro essas características. Então, na minha ótica, do mesmo jeito que você pode fazer o básico de Pilates, evoluindo para o intermediário, com adaptações do intermediário, eu posso fazer adaptações que vão me levar mais à frente à construção desses exercícios do básico. Não sei se eu entendi tão bem a pergunta, mas em resumo, eu primeiro olho o cara, porque, sinceramente, eu não estou preocupado se o cara vai fazer handling. Não é minha preocupação.
Eu tenho alunos que, pronto, eu tenho uma aluna que ela está com o ombro, o médico para ela, você precisa fazer cirurgia. Só que você tem 80 anos. Do jeito que é a cirurgia, eu acho que dá para conviver com essa dor, conviva. E vai ser uma cirurgia muito complexa. Então tem coisas que eu vou fazer com ela no Pilates que não dá. Então, tem que entender. Meu olhar, lembrem-se, tá? É sempre importante perceber isso. Pilates, ele era um gênio do movimento. Mas um gênio do movimento que ele buscava sempre o braço da ciência para oficializar as coisas que ele tinha de ideia. Uhum. Não posso simplesmente achar Pilates fazia 100, aí o cara pega só essa parte e todo aluno começa com 100, lógico. É uma lógica, uma lógica. Mas a gente tem que entender para quem, em que momento, qual é essa situação. Segue o barco. Gente, listas de exercícios são listas de exercício. É só isso. Tá? O básico, ele começa com os footwork, the 100, leg circle frog, stomach massage. Mas o aluno, às vezes, não chega pronto para o stomach massage, porque é duro. Eu não preciso quebrar o cara da metade para dar o stomach massage na primeira aula. Está na lista dos exercícios do básico? Tá, gente. Isso está. Existe, é fato verídico. Existe. Mas se eu tirar um stomach massage, por exemplo, da primeira aula, eu não estou quebrando nenhuma regra do Pilates. E não virou contemporâneo por causa disso. Exatamente. Eu não estou entrando em outra metodologia apenas pelo fato de eu não estar dando um exercício que o aluno não está pronto para fazer. Seguindo a tá? lista. Então, lista de exercício. Em algum momento, e de acordo ao nosso potencial, a gente irá ou não irá fazer a sequência completa. Tá? Mas isso não quer dizer que vai chegar a minha avó e eu vou botar a lista e vou falar: vó, olha, a lista é a lista. Entra aí, vamos embora, vó. Entra aí e vamos lá. Hoje vai ser a primeira e a última aula. Tá? Nunca mais ou menos assim. Nunca mais ela vai fazer aqueles exercícios da vida. Exato, não é assim. Só vai fazer uma vez na vida, nunca mais. Não funciona bem assim. Eu estou complementando do Natan, porque às vezes a pessoa de fato mas eu chegar a esse ponto. Não tem esse conhecimento de que a gente consegue tirar de um lado, depois colocar em outro, ou eu pegar um round que ia dar sentado, vou dar em pé, ou, enfim, tanto faz. Tá? O método possibilita isso é o sistema, né? Possibilita eu me locomover dentro da sequência de diferentes aparelhos, que um vai complementando o outro, e essa mistura de exercícios que vão compor a aula não tira o mérito da lista de exercícios. É apenas um complemento inteligente de usar o método. Era esse ponto que eu ia entrar também, né? Na questão da lista, da sequência. Às vezes a pessoa fica muito preso a isso. Não, eu tenho que iniciar a aula no reformer. Tá? Sempre no reformer, ou sempre em tal lugar. Não, você pode começar na parede, tentando mostrar para ele como se enrola para baixo, sentindo as costas. A mesma posição das costas na parede seria as costas no reformer, as costas no mat. Enfim, você cria esses feedbacks. Você não precisa ficar necessariamente preso a uma ordem de aula, entende? Você precisa entender isso. Mas para isso ela tem que entender, como a gente disse no início, ela tem que dominar o manual todinho ali para depois poder brincar com aquilo, entendeu? Não adianta você querer brincar com aquilo, você não entende aquilo ainda. É a forma que a gente entendeu agora, né? Teve uma outra pergunta aqui, Natan. Se eu e você trabalhamos com avaliação também, como o José. Diga aí, Natan. No momento aqui a gente faz anamnese, tem uma anamnese, mas fora isso, o processo mesmo das aulas, a gente, lógico, bota algo de necessário nessa própria, até em aplicativo dá para fazer isso, reação específica, tipo de flexibilidade ou algo do tipo, não. A gente, aqui, pelo menos no momento, a gente não faz. A gente já fez, realmente não. Eu aqui também não faço, porque aqui eu digo que é um trabalho muito artesanal, né? São eu e
minha esposa trabalhando, então, assim, ele é muito artesanal. Eu conheço meus alunos de cabo a rabo, tudo está na minha cabeça. Mas, assim, eu entendo o José. O que eu gosto de colocar, né, eu tenho uma fichinha aqui que a pessoa preenche quando entra, os exercícios do reforma e do match, por exemplo, entendeu? Para ele ter uma ideia ali na ficha, é como se fosse uma avaliação entre aspas, né? Até para mim também entender o que ele está fazendo, em que ponto ele está chegando, qual exercício que está indo, qual exercício que não está indo. É Boa. só uma ordemzinha, entendeu? Ali, ó, tem os exercícios do reforma e do match, pronto. E guio por ali, que é o processo, parte daí, né? Então eu vejo, esse aluno faz isso, esse aluno faz isso, com ressalvas, sem ressalvas, enfim. Isso está colocado na fichinha junto com a anamnese. Mas não tenho nada mais do que isso, como o José faz. Talvez por ser, como eu disse, muito artesanal, né? Eu estou ali o tempo todo, então tenho os alunos o tempo todo na minha mão. Enfim, é dessa forma que eu coloco também. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem uma frase aí do amigo. A gente botou alguma coisa aí. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Colocou. Boa noite a todos. Prazer em falar com vocês. O José Júnior Isso. disse que tem uma expressão francesa, eu não vou me atrever a falar como se fala em francês, usada muito na dança, que ele diz que é estar ou ficar à escuta. A expressão traduzida para português é essa, estar ou ficar à escuta. Ou seja, olhar para quem está na sua frente na intenção de escutá-la de forma global. É isso aí, sempre observar a pessoa. E uma coisa que eu ia perguntar, antes encontrar aqui outras perguntas aqui, você sempre, para o José e para o Natan, você sempre dá uma aula pensando no que o aluno precisa? Toda aula é assim? Você quer responder primeiro? Eu já tô com o tiro aqui pronto. Vai. Já tô com a arma engatilhada. Eu sempre tô... Porque assim como fé, a gente tem uma ficha, né? Uma ficha de acompanhamento, basicamente muito próximo ao que o Fê falou, até porque nós trabalhamos com muitos professores dentro do estúdio, né? O estúdio onde eu fico grande parte do dia são 31 professores nesse estúdio. Então, não é anormal de um professor remarcar uma aula com outro professor. Às vezes eu não tenho horário na agenda e isso às vezes pode acontecer. Então, uma forma de eu tentar unificar esse conteúdo e essa informação para que o próximo professor esteja pronto e o mais próximo possível daquilo que o aluno precisa, é ter uma ficha onde ele tem acesso fácil e às vezes não entrar em contato direto comigo, porque às vezes eu não vou responder, estou viajando, estou de férias, enfim. Então a gente tem essa ficha. Mas voltando a pergunta é se eu sempre dou uma aula pensando na necessidade do aluno, sim. Eu sempre estou focado naquilo que o aluno precisa, né? E sem deixar de dar aquilo que ele gosta. Por exemplo, eu tenho alguns alunos que eles, por exemplo, adoram dar uma penduradinha no Cadillac, por exemplo. 99% da aula eu estou focado na necessidade dele em diversas possibilidades dentro do estúdio e usando as ferramentas que os aparelhos e o método me proporciona. Mas se eu preciso carimbar, igual quando a gente ia no dentista de criança e colocava o carimbinho da carinha feliz, a gente saía todo contente do dentista. Eu sou muito ciente que o aluno ele precisa desse reforço positivo ou precisa sair com aquela sensação de ele fazer uma coisa que está acima daquilo que ele precisa. Porque nós, como adultos, sabemos que tem coisas que nós devemos fazer, mas tem coisas que a gente faz por dever e não por prazer. Tá? Então, por exemplo, antes de entrar na live, eu comi um prato de salada com salmão, mas eu adoraria ter pedido um Big Mac. Adoraria. Então, eu
eu fiz uma coisa porque eu devo, mas o prazer talvez no momento ia me dar um hambúrguer. Tá? Isso eu levo para a aula. Então, às vezes, esse aluno que ele é muito rígido, como o Nathan falou, e que meu foco, 90% da aula foi trabalhar flexibilidade, alinhamento, mobilidade, simetria, powerhouse e todas as necessidades dele, mas eu sei que o cara, no fundo, ele quer se pendurar no Cadillac. O que que eu faço no final da aula? Eu falo, querido, para você ir embora feliz para casa. Esse é Isso o ponto. não vai tirar nada O daquilo que que eu você já trabalhei. trabalha. Aham. Não, ao contrário, o cara vai falar, puta, cara, essa troca que nós tivemos de você ceder vai me fazer voltar na próxima aula. Então, eu não perdi o foco da necessidade dele. Eu apenas tirei 2 minutinhos para dar 2 exercícios que eu sei que o cara fica eufórico nesse momento, para o cara falar, puta, cara, esse negócio daqui é muito legal. E assim por diante acontece com mulheres que às vezes o método oferece algumas possibilidades, por exemplo, de muitos trabalhos de perna de balé, passé, développé, papapá, e você traz essas lembranças de mulheres da infância de fazer aula de balé, ou às vezes algum desejo de ela querer ter sido uma bailarina. Gente, vamos falar coisas genéricas. Que homem, em algum momento, não sonhou com ser jogador de futebol? E que mulher, às vezes, não sonhou com ser uma bailarina? Lógico, existem muitos outros sonhos, mas só para nomear 2. Então, às vezes, eu percebo essa percepção numa mulher e eu termino com um ballet stretch com pom-pom, por exemplo, se a mulher tiver um corpo bom. Vou dar toda a aula ballet stretch com pom-pom? Não vou dar toda a aula ballet stretch com pom-pom. Mas eu preciso que ela sinta o gostinho daquilo que ela quer. Então, não perco o foco, mas também eu não me fecho a ceder àquela vontade que o aluno tem. Não tenho problemas com o meu ego de eu querer ser quem manda mais o tempo Exatamente. todo. Não. Como eu disse antes, né? Deixar um pouco sua imagem para trás e deixar o método mais à frente. Né? Nessa lógica, eu sempre assim, tenho em mente é o seguinte: entra um pouquinho naquilo que você falou do feeling. Eu, como também assim, sou fisioterapeuta, então é natural, assim, até da minha formação. Então, eu pego uma pessoa que você já vai tentando ver o que precisa ser corrigido e etc. E você fica com aquilo sempre presente na cabeça. Mas eu acho que quando você começa a ter esse feeling de entender que hoje, ou neste momento da aula, eu tenho que seguir algo um pouco mais pensando na organização, nas necessidades, no alinhamento que seja. Uma coisa um pouco mais amarradinha, mas em outros momentos sentir, não, hoje, ou neste momento, eu deixar o corpo se mover. Então, até às vezes eu pego, sei lá, short spine. Peço para a pessoa, ó, faz o movimento primeiro um pouco mais com calma, tenta sentir as articulações descendo, tarará, tarará, fica aquela coisa. Olha quem está ali atrás. Às vezes eu faço isso 3, 4 vezes. Quando eu vejo que o aluno está começando a compreender a dinâmica, eu digo, ó, para de pensar agora e deixa teu corpo fluir. Então, às vezes eu faço 10 repetições ali. E eu vejo que a pessoa vai começando a internalizar de forma mais orgânica. Mas isso eu acredito que é muito do momento, da pessoa, da necessidade. Quando a gente pega pessoas que estão há muito tempo sem fazer exercício, eu fico mais atento. Quando eu pego uma pessoa mais jovem, entrando nessa coisa que, né, que o Miguel falou, uma pessoa mais jovem, eu vim para o Pilates, eu fazia crossfit, eu machuquei o ombro. Aí, às vezes, eu digo, não, então deixa o negócio um pouco mais solto, mais livre, em alguns momentos mais intenso, o cara tá... Aí eu vou aos poucos trazendo, mas isso aqui pro teu ombro, entendeu? Porque entra naquilo que eu meio que falei. Você tem que brincar com motivação, ao mesmo tempo que tem ali do outro lado da balança a segurança. Então, às vezes, esse peso pende mais para a segurança, na minha ótica, às vezes pende mais para a motivação, e no centro dessa balança, os objetivos da aula.
Mas eu tenho essa coisa minha mesmo de sempre ficar ali, quase como se fosse sempre um raio-x procurando. O que é que tá errado? O que é que tá errado? O que é que tá errado? E eu me policio para isso não ficar atrapalhando minha aula também, né? Que tem hora que, pronto, aula de métodos principalmente, às vezes eu prefiro fazer ela mais orgânica. Vamos lá, isso, 100, vai lá, respira, pá, pá, roll up. Mas tem a hora de, tecnicamente, tentar fazer ajustes, né? É isso. Você está inspirado, Natan. Você está muito inspirado hoje. Tá, Fernando tá sem som. Perdão, liguei agora. Como o Miguel disse, eu também penso sempre na prioridade, mas não penso assim, como deixo sempre um pouquinho mais, não diria livre, tá? Mas assim, penso sempre no objetivo, lógico. Ele precisa melhorar aquela curva C, aquela lombar está muito rígida, beleza, meu foco vai ser aquilo ali, mas como o Miguel disse, em algum momento da aula eu vou dar algo para ele relaxar um pouco daquilo ali, entendeu? Para não criar daquilo uma neura, entre aspas, né? Não, preciso melhorar isso, preciso melhorar... Não, beleza, agora vamos fazer isso aqui, hoje foi legal, me deu uma sensação diferente, me abriu em outros aspectos, beleza. Daqui a pouco a gente volta para uma coisa para lá, busca mais isso, eu retorno, faço algo um pouco diferente para dar essa quebrada o tempo todo. Mas lógico que a aula vai ter um foco sempre nas necessidades dele, né? Mas não penso rigidamente, né? Assim, toda aula, todo momento, 55 minutos ali, ou 50, uma hora. Não, em algum momento vai ter algo ali para ele poder se desligar um pouquinho, não do trabalho, se desligar daquele foco, para não criar daquilo uma neura o tempo todo, entende? Isso, como eu disse, é feeling, cara. Com o tempo, você saber onde apertar a corda, onde você solta um pouco mais a corda, como o Natel falou, onde eu deixo a coisa fluir um pouco mais, onde eu não deixo. Por exemplo, um aluno fazendo um teaser. Às vezes o aluno não consegue fazer um teaser. Fica muito concentrado no Reformer, por exemplo. Fazer um teaser no Reformer, você vê que é difícil, ele está concentrado demais, como o Natan disse, está pensando demais. Existe uma fase em inglês que ele fica overthinking, ele fica pensando demais, pensando demais, pensando demais. E às vezes você não fala nada. Por exemplo, ele vai entrar para fazer a aula, você começa a conversar com ele. E aí, como é que foi seu dia? Como é que tá tua filha? Tá legal? Ela, pô, minha filha tá legal. Aí daqui a pouco a pessoa sobe, faz o teaser e tá falando contigo e parou de criar aquela neura, de pensar naquilo. E só em tirar um pouco do foco, ela conseguiu fazer determinada coisa, né? Isso eu gosto muito de fazer nas aulas online. Às vezes a pessoa quer que você fale o tempo todo. O que está errado? Você está corrigindo ela o tempo todo. E tem muitas coisas que eu não falo completamente nada. A pessoa entra para fazer footwork, às vezes a pessoa fala, Fernando, você está aí? Caiu? Eu falei, não, estou aqui. Continua, deixa aí. O footwork está legal, o running está bom, continua. Tá? Às vezes muito é isso, é deixar fluir um pouco mais. A pessoa parar de pensar muito. E isso vem com o feeling. O pessoal, tem uma coisa que eu repeti várias vezes quando eu estive agora no Pilates Nordeste. E eu acho que é um pouco de ansiedade, né? Um pouco pecado de ansiedade. Mas eu acho que nós, professores, profissionais que trabalhamos com método, a gente não pode parar de treinar. E estou falando de treinar em todas as versões que você queira chamar de treino. Treinar sozinho, treinar com um colega do lado, treinar com alguém te conduzindo, você pagar por uma aula individual, você entrar numa aula de grupo, enfim. De preferência, todas as possibilidades. Porque esse feeling que o Fê está dando bastante ênfase na nossa conversa hoje, ele acontece de uma forma muito mais natural quando você sabe o que você sentiu quando você fez aquilo no teu próprio corpo. O aluno, ele não pode ser o nosso cobaia. O que eu aprendi na aula do Natan, e eu não experimentei, eu só ouvi ele falando, e ele fazendo com outras pessoas, eu não posso replicar com meu aluno. Não posso. Primeiro, porque se eu não fiz e eu não domino ou não sei fazer, como que eu vou transmitir
esse feeling, essa sensação que eu tive para o aluno? Uhum. Como que eu vou saber aonde que talvez o aluno vai ter dificuldade, ou às vezes não? Como que eu vou conseguir passar? Então, assim, a gente precisa, nesse lado também, parte de dar uma boa aula, é ser responsável com os nossos pacientes, alunos, clientes, tanto faz do jeito que você queira chamar, e o cobaia que precisa experimentar essas novas sensações é você. Uhum. É você em primeiro lugar. E se às vezes teu corpo não permite, por exemplo, eu, Miguel, eu não vou querer fazer hoje em dia, por exemplo, a não for uma coisa muito pontual, eu não quero experimentar um Scorpion no Reformer. Hoje em dia eu não tenho vontade. Eu não tenho. Se eu tiver que fazer um vídeo, eu faço com o maior prazer do mundo. Ou se alguém me pedir, puta, cara, eu não entendo, me mostra. Eu vou mostrar com o maior prazer do mundo. Mas eu não vou estar fazendo isso no meu corpo, para as minhas necessidades, de uma forma permanente, como parte da minha rotina de treino, né? Então, se eu não consigo experimentar com o meu próprio corpo, cara, pega a tua avó, pega teu primo, pega a tua mulher, pega o teu melhor amigo e experimenta com teu amigo. E que ele, numa boa, te dê o feedback. Falou, Nathan, cara, você me deu Scorpio, mas não foi legal para meu corpo. Alguém precisa te dar esse feedback. Ô, Nathan, essa mão que você me colocou aqui para me ajudar, cara, foi muito boa. Me aliviou completamente a tensão que eu estava tendo no punho. Mas o aluno, ele não pode passar por esse processo experimental no teu Lógico. processo de aprendizagem. Esse conteúdo para o aluno, ele tem que chegar filtrado já. Tem que chegar filtrado, porque às vezes você pegou um aluno em um dia não tão bom, você com um conhecimento não tão apurado, e talvez foi a última aula que você deu para ele. Talvez você deu a última aula. Então, o aluno não pode ser cobaia. Não pode ser cobaia. Cobaia tem que ser primeiro você. E se não der conta, a gente pega alguém de confiança e transforma em cobaia. Mas quem está te pagando, não dá para ser cobaia, gente. Não dá. Deixa eu abrir os comentários aqui mais uma vez, ver se alguém deixou mais alguma coisa. E a gente começa a preparar os... Vamos chegar na reta final. Não, por enquanto, tranquilo. Nenhuma pergunta. Então, a gente pode finalizar dizendo que não há regras. Cada um tem a sua... por mais que a gente concorde em muita coisa, cada um tem o seu feeling pessoal que vai acrescentando, agregando ali aos clientes, né? Tem a Ana que falou que está topando ser cobaia, hein? Acho que tem uma regra, Fê. Uhum. A regra é correr atrás de informação, estudar. Sim. Acho que a única regra que eu posso dar é assim, gente, estuda. Segurança, como Estuda, também, né? invista na sua educação, invista em se educar, né? Se educar com o método, né? E as portas, os caminhos vão se abrindo. Mas tem que investir, tem que investir. Não estou falando de investimento, às vezes, financeiro, tá? Sim, investir tempo, porque tem gente que tem para pagar, mas não quer investir tempo. Mas tem que se doar. Quer aprender, tem que se dedicar. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Abrir mão da conta do banco, abrir mão de tempo, abrir mão de alguma coisa. Exatamente. As pessoas têm que abrir mão. É um processo de entrega. Quanto mais você doa, mais você recebe. Esse é o processo. É assim. Se você não quer doar muito, você vai receber quase nada. E doar em todos os sentidos. Como você disse, tem a questão de tempo fundamental. Teve uma perguntinha aqui. Qual a opinião de vocês sobre aula individual ou grupo? Individual ou grupo? Então, como foi a pergunta, Fê? Desculpa. Qual a opinião de vocês sobre aula individual e grupo? Entendi. Entendeu? Vai você primeiro, Nathan. Eu já fui primeiro, pode ir. Manda bala.
Eu acho que não tem muito o que pensar. Se você faz uma intervenção individual, é muito mais fácil a evolução, isso seja na fisioterapia, seja na academia, no personal trainer, seja em Pilates, né? Eu acredito que tem pessoas que precisam de aula individual. E tem pessoas que funcionam bem em grupo, né? Principalmente se for um grupo mais homogêneo, pessoas com características similares, etc. Agora, a grosso modo, eu acho que é interessante, se possível, né? Porque a gente sabe que não é a realidade para todo lugar, para todo mundo. Mas sim, seria interessante para você internalizar melhor, né, o próprio método, quantidade X de aulas individuais e a partir daí a possibilidade de você, com isso mais fresquinho, mais entendido para o grupo. Entra para o Eu acredito que José? Olha, eu acho que o método ele é genial, fantástico para mim. Provavelmente a melhor coisa de atividade física que eu já fiz na minha vida, tá? Onde eu consigo me incorporar e me entender como ser humano e me conectar entre corpo, mente e espírito. A única coisa que eu vivenciei que me fez sentir isso é com o Pilates. Mas se eu estou com outra pessoa, eu estou dividindo essa genialidade em dois. Se eu estou compartilhando com três, eu estou dividindo o conhecimento do professor em três. Se é com quatro, é com quatro. Se é com cinco, é com cinco. A aula vai continuar sendo boa? Vai. Mas a gente tem que entender uma coisa muito simples. É o Natanael cuidando para um é uma coisa. Ele cuidando para dois é outra. Ele cuidando para três é outra. Então, ele não vai conseguir dar 100% para cada um, tá? Sempre alguma coisa vai poder escapar, embora o professor ele tenha muita habilidade técnica para conduzir a aula. O detalhe, a correção fina, provavelmente não vai atingir, tá? Não vai atingir. E não tem como, porque uma coisa que é fora da nossa capacidade humana, né? Se você está com 10, quando você corrigiu o primeiro aqui, Acabou. o 10º já você não conseguiu ver, ou às vezes já está na hora de abaixar a cabeça e passar para o próximo exercício, e você vai ter que corrigir no próximo exercício. Tá? Então é uma questão muito natural da nossa capacidade humana. Tá? O método vai continuar sendo genial, mas acho que mientras mais pontual e o professor mais conseguir estar presente com você durante o percurso da aula, vai ser muito melhor. Não tem muito segredo, não tem muito segredo. E aí que eu vou me engatar para a última coisa que eu vou falar, porque eu me empolgo pra caramba, que é, não adianta o professor ser bom e dar aula individual se ele não está presente na aula. Uma coisa é estar o corpo e outra coisa é você estar presente de corpo, de mente e de espírito. A aula pode ser individual, pode ser para 100. Se você não está presente, vai ser a mesma coisa. Então, se você, professor, quer dar aula individual, é 100% foco na aula, colocar a mão na massa, porque se é para eu, Miguel, ouvir alguém com a mão atrás, sem me tocar na aula, eu prefiro acessar um vídeo no YouTube e escutar o Fê conduzindo de forma online. Ou escutar uma inteligência artificial. Então, o único jeito que a gente daqui a 50, 100 anos perdure no Pilates é a gente continuar sendo mais gente do que a inteligência artificial. Então, se o cara me paga para uma aula individual, é para eu falar o tempo todo, corrigir o tempo todo, interagir o tempo todo, olhar nos olhos o tempo todo. Porque se não for desse jeito, meus amigos, eu não pago uma aula individual. Não pago. Então, é uma puxada de orelha. Para o aluno que ele quer fazer uma aula boa, sim, vale a pena fazer uma aula individual. Vale muito a pena.
E para o professor também uma puxada de orelha, porque se o aluno está disposto a investir em você, você Cabe a tem que você investir no agora. teu aluno também. Tem que Exato. investir no teu aluno. Uhum. É isso, a gente não fala mais porque senão é pouco. Concordo plenamente. E digo mais, para essa aula acontecer, tem que ter uma sinergia dos dois. É uma sinergia de professor e aluno e professor ali. Todo mundo tem que estar presente ali para aquela aula acontecer, entendeu? Existe uma sinergia ali. Se alguém estiver fora dessa sinergia, não vai rolar. Tanto do professor quanto do aluno. O aluno, principalmente, que o aluno geralmente é o cara que está mais disperso, vamos dizer assim, né? O professor, teoricamente, teria que estar atento o tempo todo. Mas o aluno sempre está um pouco disperso. Então, cabe a você fazer essa sinergia rolar o tempo todo. Ele tem que estar presente o tempo todo. Tem que estar presente. Senão não rola. Presente, como disseram, a presença começa no footwork. O footwork é um exercício para quê? Trazer a mente ao corpo. Pronto, deitamos ali, estamos conectados com o aparelho, eu e você, o ambiente, o exercício, e vamos embora. Lógico que vem todas as questões anatômicas, enfim, mas o primeiro ponto seria esse. Vamos conectar todo mundo aqui. Né? Cheguei do trabalho, vou deitar no reforma, vou deixar o trabalho para lá, sou eu, reforma, o professor e vamos embora. Empurra. É isso que vai. É o processo, é uma sinergia mútua ali no ambiente. Né? Beleza? Muito bem, Sr. Fernando. Fica aí o comentário para ver se tem mais coisa. Tranquilo. Nenhuma pergunta? Sempre aprendendo muito com a live. Respondemos aí, sempre buscando lapidar a si mesmo. Treinar e estudar precisa fazer parte da prática profissional. Eu creio. Sempre. E é isso. Então é isso, galera. né? Muito obrigado aí, 1h30 aqui batendo papo, bom demais. Miguel, obrigado, muito cara. Bom, obrigado pelo teu tempo aí, foi um prazer. Imagina, que agradeço. Sempre um prazer. Eu aproveitar, então, além de agradecer a todo mundo que estava presente, agradecer mesmo, né, dizer que é uma satisfação a gente fazer essas lives. A gente está fazendo muito de vez em quando, né, em comparativo ao que a gente... Mas também dizer o seguinte, tá? Quem ainda não conhece só o Miguel Gatinho no Reform, fazendo lá peripécia. Você não me esqueceu fazendo esse Snake sem camiseta, né? Eu vi, você postou recentemente, viu? Aham. Sapadinho. Aí o que é que acontece? Dizer o seguinte, que quem ainda não teve essa oportunidade e tiver essa oportunidade, tenha contato com o Miguel pessoalmente. Porque, assim, eu sabia que ele era um cara legal, tecnicamente sabia que ele se garantia. Pô, sobrinho da Inara Garcia, não precisa dizer muita coisa. O braço direito dela ali, o cara sabe o que está fazendo. E a gente fez uma live com ele no Retorno à Contrologia, acho que em 2021, talvez. E foi muito engraçado, assim, a energia. Cara, mas esse cara tem uma energia massa. E aí ele veio para Recife, né? Para Nordeste. E Pronto. Eu digo, meu amigo, de onde esse menino saiu? Duplicou, né? Porque O que você viu ao quadrado. Uma energia, veja, que é isso que conectam as pessoas, né? Que é isso que tem que ter numa boa aula de Pilates. Ou seja, o cara tinha a técnica e a energia positiva. A gente tem que pensar que a gente passou por um processo, principalmente de pandemia e tudo. Um monte de coisa ruim aconteceu e etc. E assim, a vida já puxa a gente para baixo por vários caminhos. Então, se a gente, como professor de Pilates, assim, levar muito a sério isso, vocês entenderam o que eu queria dizer, né? E não ver o lado humano, como eu tinha dito, perde o sentido. Então, assim, esse rapazinho aí, ele é um cara que leva o lado humano muito em conta e assim, não é à toa que a galera lá, todo mundo chegava no meu ouvido, Natanael, traz ele ano que vem, traz ele ano que vem. E aí foi o primeiro nome que a gente confirmou, porque justamente essa energia, ela estava presente. Então, assim, falei tudo isso, viu? Depois faz
Falei tudo. Eu vou fazer, depois me passa teu Pix depois, tá? Manda chato para ele, Nathaniel. Não, mas assim, eu acho que essas coisas precisam ser faladas, tá, gente? Profissionais da área de Pilates que têm uma bagagem grande, por vezes. Às vezes a internet mostra uma coisa diferente. Às vezes você quer mostrar uma coisa na internet, a gente acaba Aham. passando outra. Enfim. Olha, todo mundo acha que eu sou muito chato pessoalmente, mas quando as pessoas me veem falar, cara, você é muito engraçado e tal, e aí, enfim, Quebra a barreira. quebra a barreira cara, eu sou muito suspeito depois de ter ido para Recife, né? Mas é um evento que eu não estou querendo fazer um merchan do Natan, porque de fato eu não preciso, é um evento que ele, por si só ele já se vende. Mas eu não posso deixar de dizer algumas verdades, né? Que pelo menos eu vivi. Cara, o ambiente ele é muito de boa, muito de boa. Rolou uma energia muito especial entre as pessoas que estiveram presentes. E eu falei no primeiro dia, eu sou muito brasileiro para eu ser chileno. E depois da viagem que eu fiz para o Nordeste, eu voltei arrepiado. Eu voltei arrepiado porque eu não conhecia um lugar do Brasil onde as pessoas vivem e vibram tanto com a cultura local. Pode ser que isso no Pilates não te traga grandes mudanças, mas como pessoa, como convivência e como conhecedor do país onde a gente mora, é muito bom também. É muito bom. Então rola uma coisa muito especial fora do Pilates, que só quem passou sabe, e quem não passou tem que passar. Ano que vem nós três estaremos lá, né? Isso aí. Estaremos. Valeu. É isso. Galera, Gente, obrigado. Obrigado a vocês. Prazerzão falar contigo, cara. Natan, Prazer foi meu. bom demais, Natan. Valeu, valeu. Obrigado, Falou, pessoal. gente. Boa Boa noite noite. para vocês. Falou. Fica ligado aí que em breve a gente marca outra. Talvez sim, talvez não, mas fique ligado. É Fique sempre ligado. uma surpresa. Obrigado, galera. Um abraço. Boa Tchau, noite para galera. vocês. Boa noite. Valeu.